A unção de Deus não vem a qualquer pessoa livremente. Requer compromissos espirituais específicos que o podem qualificar para ela. Mesmo que os dons de Deus sejam dados gratuitamente aos seus filhos, Ele só os dá àqueles que estão prontos e rendidos a Ele. A unção é mais do que apenas um dom. Por mais dotado que seja, não pode funcionar em todo o seu potencial sem a unção. À medida que avançamos neste vídeo, aprenderá o verdadeiro significado da unção e as 10 formas básicas de se abrir para receber a unção. A primeira pergunta que deve vir à sua mente ao discutir a unção é: o que significa ser ungido? Muitas pessoas acreditam que compreendem verdadeiramente o significado da unção, mas vamos dissecar este assunto com base na compreensão das Escrituras. Uma das dimensões da unção que vamos analisar encontra-se em Lucas 4:18-19, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas notícias aos pobres. Enviou-me a proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, a libertar os oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Era Jesus a ler o que o profeta tinha escrito sobre ele antes de existir. Depois de observar cuidadosamente esta escritura, vai perceber que ele falou sobre como era ungido, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ou seja, a unção é o Espírito de Deus com um homem. Outra escritura que justifica esta afirmação é Atos 10:38, que diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e como andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam sob o poder do diabo, porque Deus estava com ele. Esta primeira parte da Escritura torna mais evidente que Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo. E a última parte também confirma que Jesus podia fazer tudo o que foi dito sobre ele, porque Deus estava com ele. Estas duas escrituras poderosas trazem uma convicção fiável de que a unção é a presença ou o Espírito de Deus com um homem. Mesmo antes de os apóstolos receberem o derramamento do Espírito Santo, Jesus já estava ungido no Espírito Santo, e vimos que este era o segredo das suas proezas durante o seu ministério terreno. Esta dimensão da unção é obrigatória para todos os crentes, porque nenhum crente pode funcionar na plenitude do seu potencial sem esta capacitação divina. Jesus disse aos discípulos para esperarem pela promessa do Pai, que é o Espírito Santo, porque nada podem fazer sem ele. Mesmo Jesus não poderia ter feito muito enquanto esteve na terra se o Espírito Santo não o tivesse apoiado. Ficará surpreendido ao saber que esta dimensão da unção existia mesmo no Antigo Testamento. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:13 que Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Isso significa que o Espírito de Deus existia e estava com os seus ungidos mesmo antes do derramamento pentecostal do Espírito Santo no cenáculo. Deus não pode confiar no desenvolvimento do seu propósito na vida de ninguém se ele não o apoiar com o seu Espírito. É totalmente fora do protocolo espiritual que alguém que não recebeu a unção do Espírito Santo se manifeste com poder em nome de Jesus. O Espírito de Deus na vida de uma pessoa é a evidência de que a sua vida está em Cristo Jesus, e o Pai a unge. Todo o verdadeiro crente deve ter esta unção, porque ela garante a fé em Deus. A segunda dimensão da unção é a capacitação ao poder divino para realizar uma tarefa ou responsabilidade específica. Em Atos 10:38, que lemos anteriormente, a Bíblia diz que Jesus não só foi ungido com o Espírito Santo, mas também com poder. O próprio Espírito Santo é uma dimensão de Deus que tem muito poder para realizar todos os propósitos de Deus na terra. Se for esse o caso, não há necessidade de separar o Espírito Santo e o poder, como foi feito em Atos 10:38. Mas foi separado porque o poder ali representa uma função única para uma tarefa específica. Isto leva-nos a uma definição profunda desta dimensão da unção. A unção é uma unção para funcionar. O Espírito Santo também é responsável por esta unção, mas neste caso, há uma pequena reviravolta. A primeira dimensão da unção significa uma residência permanente do Espírito Santo na vida de uma pessoa.
ao passo que esta segunda dimensão significa que o Espírito Santo está lá apenas para desempenhar um trabalho ou realizar uma tarefa. Por exemplo, o rei Nabucodonosor foi ungido ou escolhido por Deus para castigar os israelitas, levando-os para o exílio na Babilônia, de acordo com Jeremias 40:10. Não acredita em Deus, nem o Espírito de Deus habita com ele, como vimos no caso de David. Era um adorador de ídolos. No entanto, Deus fez dele seu servo para cumprir o seu propósito. Outro bom exemplo da unção sobre um homem para realizar uma tarefa é o de Ciro. Foi um rei persa que Deus usou para reconstruir o muro de Jerusalém. A história completa foi registrada em Isaías 45. O primeiro versículo diz: O Senhor diz ao seu ungido, a Ciro, de quem tomo a mão direita, para subjugar as nações diante dele e despojar os reis das suas armaduras, para abrir diante dele as portas, a fim de que não se fechem os portões. O quarto versículo desta passagem bíblica deixa claro que Deus sabia que Ciro não o conhecia, nem o reconhecia de forma alguma. Isso significa que Ciro não era um crente. Depois, o 13º versículo deixa claro que Deus ungiu Ciro porque queria que ele construísse o muro de Jerusalém. Ciro não é israelita nem crê em Deus, mas como Deus queria que ele cumprisse uma missão para ele, deu-lhe uma unção que o capacitaria a cumprir essa responsabilidade com eficácia. O último exemplo de uma pessoa ungida que não era crente no Novo Testamento foi um homem chamado Apolo. Isto não foi de todo intencional, aconteceu por ignorância e foi corrigido imediatamente. Apolo era um amante devoto e apaixonado de Deus que ainda pregava o batismo de João, enquanto Jesus já tinha nascido e morrido, e o Espírito Santo já tinha vindo, mas ele não sabia. Portanto, essa capacitação divina era o segredo do seu zelo pelo Evangelho, mas ele precisa receber a verdadeira luz do glorioso Evangelho de Jesus Cristo e ser cheio do Espírito Santo. Foi isso que Áquila e Priscila fizeram por ele, e depois disso, ele ficou mais animado na fé e pregou o Evangelho ainda mais porque a unção genuína do Espírito Santo estava agora sobre ele. De uma forma simplificada, a primeira dimensão da unção é a presença de Deus, enquanto a segunda dimensão da unção é o poder de Deus. Ambas são necessárias na vida de cada crente para viver uma vida vitoriosa na terra. Você deve priorizar a presença de Deus na sua vida mais do que a unção de poder para a sua missão divina. Muitas pessoas, especialmente ministros do Evangelho, perderam a noção dessa presença. Mas como ainda se manifestam com poder, acham que Deus ainda está com eles. Ao fazer milagres, cuidar dos pobres, liderar pessoas e impactar vidas na capacidade da sua unção, certifique-se de que ainda tem essa presença. O nosso ponto de ênfase neste vídeo é como receber a unção de poder para funcionar na sua missão. Mesmo que tenha o Espírito Santo em si, uma dimensão desse Espírito deve libertar o poder de que necessita para cumprir o seu propósito na terra. Esta dimensão da unção precisa de ser ativada para que possa fazer aquilo para que Deus o enviou a este mundo. Quem quer que você seja, foi predestinado antes de você chegar à terra. Suponhamos que Deus o chamou para ser um pastor, um evangelista, um humanitário, um homem ou mulher de negócios, um educador, um profissional de saúde e assim por diante. Nesse caso, uma unção ativa esse potencial em si. Muitos crentes não têm consciência disso. Não sabem que é suposto fazerem exigências ao Espírito de Deus na sua vida para trazer esse poder. Um crente pode viver uma vida infrutífera na terra se não houver unção para levar a cabo o objetivo da sua existência. É preciso compreender que o facto de ser crente não é razão suficiente para que a unção funcione. Exige responsabilidade e sacrifício. Se Deus vir que não estás preparado espiritualmente para essa responsabilidade, poderás deixar a terra sem viver todo o teu potencial. Por isso, tens um papel a desempenhar. Deus não lança a sua unção sobre ninguém sem o seu consentimento. Todos os que manifestaram a unção nas Escrituras se posicionaram para o fluxo. Da mesma forma, você tem um papel a desempenhar se tiver que operar nesta dimensão da unção. Portanto, examinaremos 10 coisas que você deve fazer para receber essa unção. Não se trata apenas de coisas a fazer. Uma vez recebida a unção,
paramos com ela. Elas são necessárias para receber e reter a unção. Muitas pessoas receberam a unção no passado e depois perderam o fluxo mais tarde na vida. Por quê? Porque deixaram de fazer o que mantém o fluxo da unção. Então, quais são essas coisas? Número 1. Estudar a Bíblia regularmente. A palavra de Deus tem um impacto magnífico quando se trata de libertar o poder de Deus. Deus ordenou a Josué que o livro da lei não se afastasse da sua boca, mas que ele meditasse nele dia e noite. Isto ajudá-lo-á a observar e a fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, para que o seu caminho seja próspero. O segredo do sucesso e da prosperidade naquilo para que Deus o chamou é ter recebido a unção para atuar nessa dimensão. Mesmo que compreenda o seu objetivo na terra, continua a precisar de poder para o cumprir. A palavra de Deus é rápida e poderosa. Revela-lhe o propósito de Deus e apoia-o com o poder para o cumprir. O rei David foi uma das pessoas que valorizou a palavra de Deus. Ele funcionava plenamente na unção porque a palavra de Deus era a sua âncora. Num dos salmos, ele suplicou a Deus que deixasse a sua mão pronta para o ajudar, porque ele estava sempre a meditar na palavra de Deus. Há muitas coisas que a palavra de Deus vai desbloquear na sua vida e todas elas levam a receber a unção de Deus. Uma delas é a libertação da mão de Deus sobre a sua vida. Quando a mão de Deus está sobre a vida de uma pessoa, isso significa ajuda divina. Quem Deus está a ajudar experimentará sempre facilidade em tudo o que faz. Ainda está a lutar para se estabelecer no ministério ou em qualquer dos seus propósitos dados por Deus, porque não experimentou a dimensão da unção que impulsiona a mão de Deus para o ajudar a ultrapassar essas dificuldades. A unção dá velocidade e facilita a realização do que não conseguiria com o seu esforço num tempo muito curto. É a mão de Deus, através da sua palavra, que potencia essa experiência. Lembre-se de que é o Espírito Santo que o capacita com a unção para funcionar de acordo com a sua plena medida. Uma das formas de ativar esse Espírito é através da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é Espírito, e eles são vida. Quando estudamos a Bíblia, estamos a invocar o Espírito de Deus para que atue através de nós. A capacidade e a graça para funcionar de acordo com o chamamento de Deus para a nossa vida. Foi também como a experiência de Pedro quando visitou Cornélio. Deus revelou-lhe, num transe, que precisava de pregar o Evangelho a um gentio e à sua casa. Apesar de Pedro ter hesitado, porque achava que os gentios eram demasiado indignos para receberem o dom de Jesus Cristo, Deus convenceu-o, e ele foi. A Bíblia diz, em Atos 10:44. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, veio o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem. Há poder na palavra de Deus, e ele pode ser ativado quando se fala a palavra de Deus à existência. Foi através dessa mesma palavra que Deus criou tudo o que existe na terra. Deus falou, e tudo passou a existir. A revelação da palavra certa e a confissão da mesma invoca o poder de Deus para trazer à existência tudo aquilo que nunca existiu, e a unção é uma delas. Se queres esta unção, tens de amar a palavra de Deus. Deve ser um estudante da palavra que procura o rema da palavra, não se contentando apenas com a letra. A sua vocação consiste em fazer a vontade de Deus, que está escrita na Bíblia. Deus não pode correr o risco de o ungir para cumprir o seu propósito, quando nem sequer sabe qual é o seu propósito. Há um grande poder na palavra de Deus que o pode capacitar para funcionar em qualquer área para a qual Deus o tenha chamado. Mesmo que não estejas no ministério, a palavra de Deus pode abrir-te para funcionares em qualquer área para a qual Deus te chamou. A palavra de Deus dá-lhe orientação para o que faz, e precisa de correr para ela agora, para que a sua vida possa tomar um novo rumo. Número 2. Uma vida de oração. A oração é uma das formas mais poderosas de se abrir para a unção. Isto porque a oração é o ato de comunicação direta e de comunhão com Deus, e só é feita com a ajuda do Espírito Santo. Quando nos ligamos a Deus durante as orações, estamos a ligar-nos a tudo o que Deus tem, e um deles é a unção. Já estabelecemos que a unção é a unção para funcionar espiritual e fisicamente.
o que significa que precisa da unção para ampliar a sua vida espiritual e física. É tudo o que precisa para ser uma pessoa de sucesso na carreira. Não te excluas da lista dos que precisam da unção por não estares no altar a pregar a Deus. Deus está envolvido em tudo em que você está envolvido a qualquer momento, porque Ele quer realizar o seu propósito através de você. Se és advogado, Ele quer que defendas os pobres e inocentes para que o seu nome seja glorificado. Se fores médico, Ele quer ungir-te com um bálsamo especial de cura para que qualquer doente que toques recupere rapidamente. Se é um empresário, Ele quer ungir o seu negócio para que cresça tanto que vidas possam ser afetadas financeira e produtivamente. Se é um político, Deus está particularmente interessado em tudo o que faz e quer ungí-lo para atrair almas para Ele através da posição que lhe deu. Foi nesta categoria que Daniel se encontrou na Babilônia. A unção de excelência exaltou-o acima de todos os outros líderes da Babilônia, incluindo os feiticeiros, encantadores, mágicos e toda a gente nobre da Babilônia. Esta unção provou que Daniel era melhor do que todos eles. A unção distingue-o de todos os outros porque Deus lhe deu uma capacitação divina que mais ninguém tem. Agora, qual era o segredo de Daniel? Era a oração. Daniel ajoelhava-se sempre no seu quarto e orava 3 vezes por dia. Houve uma altura em que os babilônios ficaram com ciúmes do sucesso de Daniel na liderança política e quiseram eliminá-lo para sempre. Mas a pessoa com a unção não podia ser facilmente destruída. Deus disse: "Não toqueis no meu ungido, nem façais mal ao meu profeta." Eles conspiraram e colocaram Daniel na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões e os impediu de se banquetearem com o corpo de Daniel. Quando Daniel acabou por ser resgatado, os babilônios que planeavam matá-lo foram atirados para a cova dos leões, e estes não hesitaram em devorá-los. Daniel não era pastor nem evangelista, mas a unção de Deus manifestou-se na sua vida de tal forma que nenhum rei poderia funcionar bem no seu cargo sem o contributo de Daniel. Ele controlava os assuntos dos babilônios a favor de Deus, apesar de o povo nunca ter acreditado em Deus. Ele governou e foi relevante em 4 mandatos políticos. Ele estava lá durante o tempo do rei Nabucodonosor, do rei Belsazar, do rei Dário e do rei Ciro. Não se trata de uma liderança democrática. O líder reina durante um determinado número de anos antes de outros poderem chegar ao poder. Neste tipo particular de liderança, o líder reina até ao seu último suspiro, e o seu filho assume o controle. Isso significa que Daniel foi relevante em 4 gerações, porque a unção traz durabilidade ao poder. Talvez a razão pela qual a sua nação ainda esteja muito poluída com todo o tipo de agendas demoníacas seja o facto de não se ter rendido às orações. Não se abriu à unção que o capacitará a controlar as coisas para Deus. Deus precisa de pessoas em todos os domínios da vida. Mesmo como cristão, há dimensões de Deus que talvez nunca consigamos desbloquear sem a unção. David era apenas um pastor, sem qualquer habilidade ou capacidade de liderança, até que Samuel o ungiu. Tanto Moisés como Elias tinham a presença de Deus, mas funcionavam em diferentes dimensões do poder de Deus. O poder de liderança que permitiu a Moisés não era o mesmo poder de julgamento que permitiu a Elias destruir os altares e os profetas de Baal durante a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que Deus só pode fazer coisas através de nós de acordo com o nosso poder em ação. Este poder em nós é a unção. O poder que capacita um cantor não é o mesmo que capacita um engenheiro, mesmo que ambos sejam cristãos. É por isso que precisa de rezar fervorosamente a Deus para o ungir com tudo o que é necessário para cumprir o seu objetivo e missão únicos na vida. A oração é uma das formas de nos abrirmos a essa possibilidade. Elias não era apenas um profeta julgador em Israel, mas alguém que manifestou uma estranha dimensão da unção por causa do seu poder de oração. Estava no monte a orar por chuva, e depois de as nuvens se terem juntado, disse a Acabe que corresse para Jezreel antes que a chuva o detivesse. Mesmo com os poderosos carros de Acabe, a Bíblia diz em 1 Reis 18:46 que o poder do Senhor veio sobre Elias, e enfiando a capa no cinto,
Ele correu à frente de Acabe para Jezreel. A oração também impulsiona a unção para a velocidade, tal como a palavra de Deus. Embora Acabe tivesse tudo para chegar a Jezreel antes de Elias, a mão de Deus sobre Elias, que é a unção, deu-lhe poder para estar à frente de Acabe. Mesmo que não faça nenhuma outra oração na vida, peça sempre a Deus a unção do seu poder, porque isso fará muita diferença na sua vida. Não importa quem passou à sua frente ou quanto tempo demorou a cumprir o seu objetivo na vida. A unção pode ajudá-lo a recuperar em 10 horas o que você tem lutado para conseguir nos últimos 10 anos. E o segredo para essa possibilidade é uma vida de oração. Número 3. Uma vida de adoração. Uma vida saturada com a verdadeira adoração ao Pai é uma atração para a unção de Deus. Tem sido claro ao longo das Escrituras que um verdadeiro adorador deve adorar a Deus em espírito e verdade, confirmando ainda mais a correlação entre a adoração e o Espírito de Deus. A adoração é um momento mais profundo de mergulhar profundamente na presença de Deus. Isto favorece a sua intimidade com Deus e enriquece-o com tudo o que é necessário para se manifestar na dimensão da sua graça. A adoração liberta a dimensão energética da unção de uma forma que nunca esperou. Agora, o que é exatamente a adoração? A adoração é muito mais do que adorar e honrar a Deus com uma canção lenta e suave. É também muito mais do que orar no Espírito Santo ou chorar durante o culto na igreja. A adoração é uma vida de consagração e entrega total a um Deus. As divindades e os santuários também têm adoradores. Todos os falsos deuses e altares que vês têm adoradores que se rendem às exigências desse Deus. Eles cumprem as suas regras e regulamentos, providenciam tudo o que precisam e são tão dedicados a isso que podem abdicar dos seus desejos de agradar ao seu Deus. Deus chama todo crente que precisa da unção para uma vida de total entrega a Ele. A santidade é uma das exigências da verdadeira adoração e requer uma renovação da mente. É ignorância ou até mesmo tolice viver em pecado e ainda afirmar ser um verdadeiro adorador de Deus. Um pecador não passa os 2 requisitos de um verdadeiro adorador: adorar em espírito e verdade. Um homem espiritual não tem nada em comum com a carne, e a carne é o principal instigador do pecado. O segundo requisito da verdadeira adoração é a verdade. E Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Quem está em Cristo foi redimido pelo sangue do Cordeiro e é feito justo pela misericórdia de Deus. Um pecador não pertence a nenhuma destas categorias e tem de se entregar totalmente a Jesus para ser iniciado na vida do Espírito. A presença do Espírito é o emblema da verdadeira adoração, que impulsiona a unção para funcionar na sua missão dada por Deus. No Antigo Testamento, as pessoas operavam na unção sem encontrar Jesus, porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo para o redimir. Foi por isso que Deus deu a determinadas pessoas o seu Espírito para cumprirem temporariamente o seu objetivo. O caso é diferente agora que temos o Espírito permanentemente conosco como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele é agora a única licença para o poder de Deus. No entanto, muitos verdadeiros adoradores de Deus, completamente rendidos e devotados a Ele, estão a afastar-se de Deus porque se preocupam com a vida e com a incapacidade de permanecer num lugar secreto. Isso pode fazer com que o Espírito de Deus se afaste deles. Mas eles ainda estarão manifestando o poder para o bem de seus seguidores e daqueles que se beneficiam dessa unção, mas isso não significa que ainda estejam em verdadeira adoração. É por isso que a Bíblia diz que, no último dia, muitos ficarão chocados, especialmente aqueles que habitam no poder de Deus sem a presença de Deus. A Bíblia diz que muitos dirão a Deus naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas Deus olhará para eles e dirá: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, malfeitores. Deus considera os malfeitores, apesar de terem manifestado a unção da profecia e expulsado demônios, porque deixaram os princípios de Deus
e seguiram a sua própria vontade. Poluíram a sua adoração, sujando-se com o pecado. Que você não se enquadre nessa categoria, em nome de Jesus. Número 4. Use seus dons e talentos. Quando usamos os dons e capacidades que Deus nos deu para honrar a Deus de forma criativa, Ele derrama o seu óleo sobre nós. Deus não trabalha com pessoas ociosas. Ele não lhe dará algo que sabe que não vai usar para a sua glória. Se tem algum dom de Deus, considere-o como uma oportunidade para atrair a unção de Deus sobre si, porque qualquer dom sem a unção não atingirá a plenitude da sua capacidade. Descubra os seus dons e canalize-os para a obra de Deus. Esta é uma das principais formas de atrair a unção. Consideremos o cenário dos talentos e analisemos como um dom ocioso pode repelir a unção e conduzir à condenação eterna. Jesus contou a história de um homem que ia de viagem e decidiu partilhar os seus bens com os seus 3 servos, de acordo com as capacidades de cada um. Deu ao primeiro 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao terceiro apenas 1 talento. Ele partiu e os servos puseram os seus talentos a trabalhar. O primeiro servo, a quem foram dados 5 talentos, ganhou outros 5. O segundo, a quem foram dados 2 talentos, ganhou outros 2 talentos. Mas o último servo, a quem foi dado apenas 1 talento, escondeu-o no chão porque achou que o do seu senhor não valia o seu esforço. Os servos que utilizaram os seus talentos receberam mais, e aquele que perdeu o que tinha foi condenado ao inferno. Os primeiros talentos dados aos 2 servos eram os seus verdadeiros dons, enquanto que o lucro que obtiveram foi a unção que lhes foi dada por terem posto em prática os seus esforços. O que tinha talento, mas se recusou a trabalhar, viveu uma vida infrutífera, porque não tinha unção. Foi deixado na vergonha e no tormento eterno do inferno. Caro crente, qualquer talento ou dom que possua sem o pôr em prática para a glória de Deus, não produzirá o resultado de que necessita. Não se limite a sentar-se e esperar ser anunciado como um líder de culto global de topo, sem servir ativamente Deus com o seu talento na sua igreja local. Sim, a unção pode anunciá-lo ao seu mundo, mas o seu trabalho atrairá a unção. Não fique ocioso com os seus dons e espere manifestar-se no poder da unção. David tinha o dom de tocar harpa, mas não há registro de que ele tocasse harpa em lado nenhum, nem expulsasse demônios com esse dom. Isto deve-se ao facto de ele ter estado sempre escondido no mato com as ovelhas. Ele estava a cuidar das ovelhas em vez de praticar o seu instrumento. Imediatamente surgiu o pedido de que Saul precisava de um arpista. David deixou o campo e foi ao palácio tocar para o rei. Foi assim que a unção capaz de expulsar demônios veio sobre ele. Sempre que o espírito maligno vinha sobre Saul e ele tocava a harpa, Saul ficava calmo porque a unção tinha expulsado o demônio. Não sabemos no que nos podemos tornar até nos expormos. Toda a gente tem um dom ou talento. Descubra o seu hoje e ponha-o a trabalhar. Número 5. Ser obediente à palavra de Deus. Como vimos anteriormente neste vídeo, a unção de Deus não vem de graça. É preciso pagar os preços e seguir as regras. Deus tem um princípio que sustenta cada bênção que liberta para os seus filhos, e quando as exigências desse princípio não são cumpridas, Ele retira a unção, ou não, a dá de todo. Uma das coisas que pode repelir a unção de Deus de uma pessoa é uma vida de rebelião. Como pode esperar que Deus o capacite para o seu propósito se não está disposto a fazer o que Ele lhe ordena? Essa é uma aventura impossível. Abraão foi um homem que retratou este ato de obediência da forma mais humilde. Deus tinha grandes planos de abençoar o mundo inteiro através dele, mas precisava de ver o coração de Abraão para ele. Sim, a obediência começa no coração. A forma como consideramos alguém no nosso coração depende muito da rapidez com que nos rendemos às suas instruções. No início, Deus pediu-lhe que deixasse a casa de seu pai e o seu país e se mudasse para uma terra onde ele lhe mostraria. Sem perguntas, Abraão obedeceu. Movia-se sem visão, mas confiava plenamente nas orientações de Deus para a sua vida.
Só se pode provar que se é obediente quando não se conhece todos os pormenores da instrução, mas se obedece. Mesmo quando o plano não faz sentido para si, continua a segui-lo porque entregou a sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita na sua vida. É este o tipo de caráter que obriga a unção de Deus a vir sobre si. Abraão tem muitos registros da sua obediência sem reservas às instruções de Deus, mesmo que isso não lhe fosse conveniente. Imagine que lhe pedem para se circuncidar quando já tem quase 100 anos de idade. Isso deveria ter sido a coisa mais difícil, mas Abraão obedeceu sem hesitar. No mesmo dia em que recebeu a instrução, circuncidou-se a si próprio e a todos os homens da sua casa. Qual é a sua desculpa para deitar sempre fora as instruções de Deus? Por que é que tem dificuldade em fazer o que Deus lhe pede? Por muito que dê ou sacrifique para o reino, a unção estará longe se não conseguir obedecer a Deus. Deus não está à procura de corações teimosos. Ele não quer ungir-te se insistires sempre na tua vontade e afastares as instruções de Deus. Se ainda está interessado no poder manifesto e na presença de Deus, arrependa-se hoje. Será que Deus está a falar ao seu coração através desta revelação e a desafiá-lo a preparar-se para uma visitação divina? Convido-o a subscrever os canais para continuar a receber reflexões que melhorarão o seu caminho espiritual com Deus. Isto aproximá-lo-á mais da sua presença. Não se esqueça de carregar no botão gosto e de partilhar este vídeo com outras pessoas para que possam ter a mesma experiência. Juntos, podemos partilhar a luz de Deus com o mundo e chegar ao coração de muitos que precisam de ser encorajados. Vamos continuar se estiveres pronto para uma forma melhor de acolher a unção de Deus. Número 6. Receber a graça através de cânticos espirituais. Os cânticos espirituais não são apenas música para elevar a alma. As letras transportam a glória de Deus para além das rimas e do ritmo harmoniosos. As letras não são meras melodias perfeitamente afinadas. Algumas palavras falam a verdade sobre Elohim e hospedam a sua presença. São recipientes através dos quais Deus enche os corações do seu povo, reabastecendo as áreas secas e desoladas das suas vidas. Quando ouvimos salmos ungidos, hinos e cânticos espirituais, encantamos a presença de Deus na nossa vida, criando efeitos que nunca pensamos serem possíveis. A presença de Deus não é apenas transmitida por pessoas. Materiais e objetos podem transportar a presença de Deus. A sombra de Paulo podia curar os doentes, tal como os aventais que as pessoas tiravam do seu corpo. Estes instrumentos não são místicos. Deus decide fluir através deles para o seu povo. Ouvir e cantar canções cheias do Espírito Santo satura a sua atmosfera e permite que a glória de Deus encontre expressão. A letra destas canções inspira-o e lembra-o de adorar e louvar a Deus. Ao cantar este hino majestoso, lembra-nos a natureza intemporal de Deus. São tesouros que elevam o incenso ao santo. Deus não pode resistir a essa atmosfera de louvor. Ele vive e habita onde encontra honra. Onde quer que Deus iniba, ele liberta unção. Se queres o poder de Deus, ouve canções espirituais no teu tempo com ele. Abre o teu coração e permite que as palavras falem à tua alma. Quando sentir a agitação, levante a sua voz em adoração a Deus, cante junto e inaugure a sua presença. Se quiser ser abençoado e curado, ou receber novas ondas de unção, tende a entrar frequentemente numa atmosfera de adoração, porque é aí que encontra Deus. A sua presença majestosa e avassaladora perdura onde quer que ele encontre adoração e louvor. Mantenha o coração aberto aos hinos, mantenha os ouvidos atentos às melodias nascidas das profundezas do Espírito de Deus e desfrutará da sua unção. Está pronto para a unção de cura? Precisa de um favor sobrenatural e de proteção nestes tempos incertos? Vamos explorar outra forma de atrair o poder de Deus para a sua vida. Número 7. Permanecer na companhia dos santos. Ao ter comunhão com crentes que também anseiam por uma medida da graça de Deus, encontra a presença suficiente de Deus a lembrá-lo de que Ele está presente quando as pessoas se reúnem em seu nome. Juntos, todos podem estar à espera ou aproximar-se da sala do trono, onde a nova unção flui.
Os discípulos de Jesus estavam em união quando receberam a unção de Deus. Atos 2, 1, 3. Diz: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como o sopro de um vento violento, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Viram o que pareciam ser línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Também pode receber a visitação de Deus ligando-se a outros crentes. Através do contato próximo ou da associação com pessoas que têm uma graça distinta, a unção pode passar para si. Os discípulos de Jesus receberam a unção por proximidade. Após a sua ressurreição, as pessoas com quem se cruzavam percebiam que eles tinham estado com Jesus. Eles irradiavam atributos próprios do seu mestre. Quando se está perto de pessoas que têm um toque especial nas suas vidas, logo se manifesta o mesmo caráter. Torna-se evidente para todos os que o testemunham. É por isso que devem estar conscientes das vossas relações. O que é que as pessoas que o rodeiam transmitem para si? As pessoas carregam depósitos de bem ou de mal, e a ligação convosco transfere a essência de que são feitas. Se possível, deve mudar o seu círculo e acampar com pessoas piedosas. Conviva com pessoas que têm a presença de Deus nas suas vidas. Observe se elas têm integridade, humildade ou qualquer dom espiritual que admire, especialmente se desejar essa graça. Ao conviver com elas, aprenda e estude como elas vivem. Em pouco tempo você receberá a mesma unção. Não precisa de se preocupar com a distância a que estão de si. Deus tem uma forma de transferir a graça que deseja mesmo sem proximidade. Deves estudar atentamente a vida deles, se forem famosos, e podes deitar a mão aos seus ensinamentos e experiências de vida, e investir neles. Ao fazê-lo, começará a sentir uma diferença na sua vida. Qual é a sua vontade de ver o poder de Deus a atuar na sua vida? Vamos descobrir. Número 8. Meditar nas Escrituras. Deus mede a sua fome pelo seu desejo de pesquisar a sua palavra, pensar e refletir sobre ela. O poder da meditação pode transformar a sua vida de ordinária em extraordinária. Quando se mergulha na meditação das Escrituras, centra-se na verdade e na unção. E isto dá-lhe um acesso fácil à sua vida. A palavra de Deus é a fonte de poder. Ela carrega a sua essência e tem a mesma autoridade. Quando se mantém a ênfase nas Escrituras, recebe-se luz, ativando a sua graça. Envolve-se na sua presença enquanto ouve e pondera sobre as suas promessas. Se procura uma unção de cura, considere aumentar o seu tempo com a palavra de Deus. Ela tem o poder de desbloquear os tesouros escondidos na sua vida. É preciso diligência para dedicar tempo à sua palavra, mas é uma das suas vantagens para atrair a presença de Deus. Se a unção é importante para si, deve dar-lhe prioridade. Vale a pena o preço que tem de pagar. Ao contemplar através da meditação, é tocado pela sua luz e pela frescura da sua unção. 2 Coríntios 3:18 diz: E todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando fixamos o olhar nas Escrituras e permitimos que o nosso coração reflita, os nossos sentidos espirituais elevam-se a um ponto em que a natureza de Deus começa a permear-nos. Os seus pensamentos transcendem as coisas terrenas e menos importantes e aproximam-se das coisas eternas de Deus. O teu foco no céu e na essência de Deus torna-se mais claro do que possas imaginar. Quando atinge esta altura, tocou verdadeiramente a sua unção. Esta experiência é uma onda pulsante da sua glória. Se desejas esta medida, deves desejar a sua palavra. O teu coração deve arder com uma fome insaciável de Escrituras. Isso despertará na tua alma a vontade de procurar Deus através de momentos de solidão. Um lugar onde se contempla a beleza da sua santidade e onde se é transformado ao contemplar e contemplar as suas maravilhas. Sente-se o sabor do trono do céu. É isto que significa tocar um novo nível da sua glória. Deus está a fazer uma obra poderosa durante esta nova estação.
Ele está a prepará-lo para uma nova unção. Quer participar nela? Vamos explorar como o pode fazer. Número 9. Revestir-se de humildade. Outro canal poderoso para receber a unção de Deus é a humildade. Já conheceu algumas pessoas que tiveram uma amostra da graça de Deus e se tornaram orgulhosas? Essas pessoas acabam por perder a graça. Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Se compreenderes a razão da unção, isso acabará com qualquer orgulho em ti. Deus dá-te as suas bênçãos para que possas trazer honra ao seu nome. Os ungidos são chamados a ser testemunhas. Nunca se trata de ti. Trata-se de Deus. Não podes receber ou crescer na unção se não mostrares humildade. O orgulho rouba-lhe e retira-lhe o favor de Deus. Jesus sempre mostrou um espírito humilde e aumentou o favor do Pai e dos humanos. Se quiser a unção, humilhe-se, considere-se sem reputação perante Deus e Ele levantá-lo-á. A par da humildade, esteja pronto para servir. Eliseu estava disposto a servir e a ministrar ao profeta Elias, pelo que recebeu uma porção dupla da sua unção. Está preparado para servir? Esta pergunta pode parecer fácil de responder até compreendermos as suas exigências. Responderá quando Deus o instruir a fazer coisas que não são da sua natureza ou tendência em prol dos outros? Jesus disse que se quisermos ser grandes, temos de começar por servir, e ele viveu pelo exemplo. Ele fez bem a todos os que cruzaram o seu caminho. Uma oportunidade para servir era o desejo de Jesus. E ele nunca recusou os necessitados, mesmo quando isso lhe causava incômodo. Se não conseguir servir como Jesus, não poderá receber a sua unção. Deus só derramará a sua glória sobre aqueles que estiverem prontos para fazer a sua obra. Amigo, grandes coisas estão para vir. Preparemo-nos para uma nova unção. Se queres saber como, continua a ver. Número 10. Ande na fé, rendendo-se ao Espírito. Não pode receber a unção se duvidar ou vir as coisas espirituais com um olhar cético. Só aqueles que acreditam podem exigir a unção. A mulher com o fluxo de sangue compreendeu a ligação entre a fé e a graça da cura, pelo que a recebeu. Também tem de estar preparado para andar na fé com um nível de energia inexplicável, apesar das circunstâncias. Se a fé estiver presente, pode absorver melhor a graça que está à sua disposição, o que acontece com o impulso do Espírito de Deus. Outra forma de atrair a unção de Deus é render-se ao Espírito de Deus. A maneira mais fácil de fluir na unção de Deus é acolher o Espírito Santo na sua vida. Ele é o braço de poder de Deus, e a sua graça na sua vida faz com que as coisas funcionem sem problemas, mesmo quando enfrenta provações. Jesus voltou no poder do Espírito Santo e começou a manifestar milagres, sinais e maravilhas, curando os doentes, ressuscitando os mortos e libertando os cativos. Ele não o fez sozinho. O seu segredo estava na presença de Deus. Se quiser esta medida de poder, tem de ter intimidade com o Espírito Santo. A unção é investida na poderosa presença de Deus. Quando se entra na sua presença, participa-se de um novo reino de glória. Deus deu-lhe o Espírito Santo e com ele há um transbordar do poder de Deus. Quando ele habita em si, um toque sobrenatural flui para a sua vida. Tem de permitir que o Espírito Santo se manifeste, submetendo-se à sua unção. Viver sob a orientação dele é uma prática para toda a vida e, por vezes, pode ser um desafio, porque os seus desejos podem atrapalhar. Note que a presença do Espírito Santo na sua vida não o isenta automaticamente da disciplina e do refinamento. Através deste processo rigoroso, fica pronto para receber a sua unção, mas primeiro tem de confiar nele. Haverá momentos em que Deus o chamará a isolar-se, porque quer que encontre a verdadeira expressão no propósito de Deus. Não resista ao Espírito Santo. Aprenda a andar no Espírito. Jesus rendeu-se ao Espírito de Deus e foi conduzido ao deserto durante 40 dias e 40 noites. Depois desta experiência no deserto, seguiu-se uma época de montanha no seu ministério. Ele regressou no poder do Espírito e recebeu a unção para ativar a sua vocação. Amado, para ser bem-sucedido como Jesus, tem de modelar as suas ações.
A entrega contínua abre-o a ondas de nova unção, ajudando-o a amadurecer em Deus. Ele guiá-lo-á no sentido de se libertar e encontrar a frequência de Deus. Para ter uma renovação constante da graça de Deus, siga o conselho de Paulo. Encha-se do Espírito Santo e dê-lhe o controle da sua vida e existência. Ao fazê-lo, experimentará naturalmente o seu transbordar. Para realizar o plano de Deus para a sua vida, precisa da unção, e não pode ser capacitado sem colocar tudo aos pés do Espírito Santo. Ele tem a sua vontade? Se sim, já tem a sua unção. Amado, o seu coração deve estar aberto para dar, se quiser, uma porção inexplorada da unção de Deus. Quando estende o amor aos outros, ou serve o reino de Deus com a sua substância, cria, sem saber, caminhos para a sua graça. Quando damos como Deus quer, Ele faz com que toda a graça seja abundante para nós. Ele faz com que desfrutemos de suficiência e abundância em todas as coisas, incluindo a sua unção. Muitos estão dispostos a aceitar a mensagem de paz e esperança que só Cristo pode oferecer. Se Deus deseja que dê para este curso, especialmente quando procura um novo nível de graça, não deve hesitar. Ao dar, as suas bênçãos voltam para si em multiplicação. Em cada forma de mostrar amor a Deus através do dar, Ele enche-o de abundância, visitando todas as áreas da sua vida. De repente, damos por nós a explorar uma força que nunca pensamos ser possível, experimentamos um novo nível de fé, e a facilidade flui na nossa vida. As suas bênçãos abundam por todo o lado. Deus dá-lhe bênçãos muito maiores do que as que alguma vez lhe poderá dar. Por isso, se ele procura a sua substância, quer abençoá-lo. As suas bênçãos na sua vida tornam-no rico e não lhe acrescentam tristeza. Satisfazem-no e produzem luz em todas as facetas do seu ser. A unção de Deus não se limita ao ministério. Na Bíblia, compreenderá como a graça de Deus repousa sobre muitos. Deus ungiu Moisés para a liderança, os levitas como cantores habilidosos e David como arpista. Da mesma forma, pode receber habilitação sobrenatural no casamento, na parentalidade, na carreira e na vida. Deus pode abençoá-lo com fé, cura, sonhos ou discernimento. Se Deus quiser, Ele aumenta a sua capacidade para além das aptidões naturais, e você vai sentir-se a exalar um toque único ou uma perícia. A sua unção pode irradiar numa profunda consciência de Deus, numa nova área de ministério, numa expressão duradoura nas pessoas com quem conversa, num apelo ao arrependimento, numa cura emocional, em resultados de trabalho ou numa solução atempada. Qualquer que seja a medida que Deus lhe der, é essencialmente para fazer avançar o seu reino na terra. Deus quer que explore a sua área de unção para servir os outros e criar mudanças positivas no mundo. Na sua área de vocação, esta graça produz facilidade e impele-o para a frente e para o propósito de Deus para a sua vida. Faz com que se destaque da multidão e coloca-o na linha da frente para fazer brilhar a sua luz, para que o mundo possa ver a glória de Deus. Cada vez que deseja um milagre, o que precisa para o ativar é de uma nova unção. Amado, se tiveres fome e sede da unção, Deus encher-te-á. Se você já opera num nível dela, há sempre um reino mais elevado. Deus libertá-lo-á para si, desde que anseie por mais. Pode expressar os seus desejos a Deus agora mesmo. Oremos, Pai Celestial. Adoro-te pelos teus feitos maravilhosos na minha vida. Obrigado por me escolheres como um dos participantes da tua unção. Só tu mereces a glória e a honra. Estou grato por teres um plano para mim. Obrigado por me mostrares como estás a abrir portas inimagináveis para mim. Apresento-me perante o teu trono de misericórdia e derramo-me diante de ti, entregando tudo o que tenho e sou, permitindo-me ser esmagado e moldado, para que possa ser cheio do óleo que cura, limpa e renova, o óleo que vem de ti. Santifica-me de todo o mal. Que o sangue de Jesus me purifique de tudo o que é incompatível com a tua natureza. Ensina-me a andar em justiça e separa-me de tudo o que não te agrada. Purificai-me completamente do orgulho, Senhor. Não quero elevar-me mais alto, mas ceder ao vosso propósito para a minha vida. Não deixes que o meu coração se desvie do teu caminho. Leva-me sempre de volta a ti,
e mantém-me humilde. Senhor, unge-me de novo para o teu serviço e deixa que o teu óleo de alegria transborde na minha vida. Que a tua unção quebre todas as resistências da minha vida. Declaro que a facilidade entra na minha vida. Começo a desfrutar do favor e da bondade de Deus na minha carreira, finanças e família. Com a libertação desta graça, tudo entra em movimento. As pessoas darão testemunho da tua bondade e misericórdia na minha vida. Pai, renova a tua unção sobre mim, para que eu possa correr e não me cansar. Peço-te que me dês uma porção dupla de unção, como Eliseu recebeu de Elias. Peço-te que me ajudes a discernir os teus planos para mim e que me prepares para a unção que tens reservada. Senhor, ativa em mim um novo nível de sensibilidade e consciência espiritual. Precioso Redentor, preciso que a tua presença me acompanhe continuamente. Peço-te que vivifiques o teu Espírito Santo no meu coração. Ensina-me que estás sempre comigo em todos os desafios. Ajuda-me a discernir a sua voz e ensina-me a honrá-lo distintamente. Pela tua graça, ajuda-me a caminhar com integridade e consagração. Que a tua unção seja o seu escudo, protegendo-me das ciladas do inimigo. Declaro que o diabo não me impedirá de aceder à tua graça. Corto todas as companhias malignas que esfregam a tua unção. Recebo o poder de me libertar das limitações que me prendem. Pai, ajuda-me a preparar-me para a nova unção e o encontro divino, rendendo-me continuamente ao Espírito Santo. Submeto-me à obra que estás a realizar em mim e através de mim. Peço que me concedas a graça de não resistir aos teus actos na minha vida através da incredulidade. Peço que me ajudes a construir a minha fé diariamente no estudo da palavra. Rezo pela manifestação de dons espirituais na minha vida como testemunho da tua unção. Chamaste-me para trabalhar no teu reino e eu desejo servir. Derrama sobre mim a unção que quebra todo o jugo e nos liberta de todo o fardo. Peço-te que me ajudes a cumprir a minha vocação, onde quer que queiras que eu esteja. Quero ser um instrumento nas tuas mãos, mostrando a tua glória. Que eu diminua, Senhor, abrindo espaço para mais de ti. Pai, unge-me para impactar vidas e comandar sinais e maravilhas para a tua glória. Espírito Santo, peço a unção para abençoar os outros, para que possam ver o teu poder através de mim. Que a tua unção me dê poder para continuar a ser um fiel servo e testemunha de Cristo. Que eu brilhe como uma luz no meio das trevas, refletindo o teu amor e a tua graça a todos os que encontrar. Dirige o meu coração para o lugar onde queres que eu esteja. Quero viver os teus sonhos e os teus planos para mim, mantendo os meus olhos focados nisso. Não desejo outra coisa senão a tua presença. Liberta a tua unção, dando-me poder para cumprir o propósito e a vocação que tens para a minha vida. Ajuda-me a realizar a tua obra e a seguir a tua vontade. Por isso, quero ouvir a tua voz acima de tudo e antes de qualquer passo. Alinha a minha vontade com a tua, que os meus desejos nunca vão contra os teus planos. Deus Todo-Poderoso, assim como encontraste David e o fizeste teu pelo teu óleo sagrado, também me encontraste pela aliança do sangue de Jesus no Calvário. Que as tuas mãos se estabeleçam na minha vida e me fortaleçam com a tua força omnipotente para cumprir o meu destino. Deus, peço-te que me unjas com sabedoria e discernimento para que eu possa reconhecer e seguir a tua vontade em todas as situações. Quero ouvir a tua voz e obedecer prontamente aos teus mandamentos. Torna o meu coração sensível à orientação do teu Espírito Santo, permitindo que ele me guie e me dê poder para fazer a tua vontade em todas as áreas da minha vida. Senhor, começa a conduzir-me às companhias certas, a todas as pessoas com quem precisas que eu ande, faz com que se cruzem no meu caminho. Ajude-me a submeter-me a eles com lealdade, para que eu possa conectar-me com a graça sobre as suas vidas. Espírito Santo, toma hoje a minha mão e começa a guiar-me divinamente. Submeto-me à tua soberania sobre a minha vida. Tal como ajudaste os patriarcas da Bíblia, transformando completamente as suas vidas, deixa que as tuas obras sejam visíveis na minha vida. Assume o controle total e abre todas as portas fechadas para receber a tua unção.
peço-te que reveles a minha área de consagração. Ao fazê-lo, dá-me a graça de te obedecer. Não me deixes desviar do teu caminho. Guia os meus passos nos teus caminhos e alinha os meus pés com os teus. Jesus, submeto-me a ti e declaro que a minha vida te honrará e trará glória ao teu santo nome. Declaro que o Senhor é a fonte da minha vida, da minha alegria e da minha satisfação. Nele sou completo. Posso fazer todas as coisas através de Cristo, que me fortalece. Ganhei a velocidade do Espírito. O conhecimento da palavra de Deus leva-me a andar num transbordar de graça. A graça que carrega o poder da promoção, a mão de Deus, está sobre mim forte, e eu estou vencendo em todos os lugares que eu vou em nome do Senhor Jesus. Jesus, estou disponível para novas virtudes. Liberta-as sobre mim e deixa-as transbordar da minha vida. Aproveito a unção das palavras proféticas enquanto medito. Acredito e recebo coisas boas na minha vida, na minha casa, no meu local de trabalho, no meu casamento, na minha saúde e no meu destino. Obrigado, Pai, pela tua bondade e pelo teu amor incomensurável. Tu és fiel e cumpres todas as tuas promessas. Estou grato pela luz que me deste. Ajuda-me a iluminar o mundo e a permanecer na tua presença. Obrigado por ouvires as minhas orações. Em nome de Jesus, amém. Amigo, está na altura de receber uma nova onda da unção de Deus. O Espírito Santo está pronto para um derramamento, por isso tem de se preparar. Uma chave vital para receber a unção do Espírito Santo é o posicionamento espiritual. Não perca o que Deus tem para si. Está disposto a pagar o preço? A unção é sagrada e um depósito de Deus em todos os que creem, mas não é fácil de preservar. O Salmo 24, 3 e 5 diz: Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não confia num ídolo nem jura por um falso Deus. Esse receberá a bênção do Senhor e a justificação de Deus, seu Salvador. A justiça é a base para receber e manter a unção de Deus. Os seus poderes habitam com aqueles que o temem e honram. Se nos aproximarmos de Deus, Ele retribui a ação. Quando o faz, começamos a ver a sua glória. As tuas mãos servem o mal? Onde está o vosso coração? Será que está com Deus? Ou não tens a certeza da tua adoração por Ele? A santidade leva-o do pátio exterior para o lugar santo e para o santo dos santos. Aí, recebes graça para cada unção que procuras. O custo da presença de Deus é grande. Tem de sacrificar as coisas da carne. Diariamente, tem de mortificar a sua carne e manter os seus desejos alinhados com o propósito de Deus. Jesus disse em Marcos 2, 21 a 22, Ninguém costura um pedaço de pano não encolhido numa roupa velha. Se o fizer, rasga-se o remendo, o novo do velho, e faz-se um rasgão maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho rebenta os odres, e o vinho é destruído, e os odres também. Mas o vinho novo é para odres novos. Deus odeia o desperdício, por isso é preciso limpar se quiser reter a unção. Não deixe que o pecado lhe roube o que Deus ordenou para si. No Antigo Testamento, o sacerdote devia ungir uma pessoa antes de subir ao trono como rei. Da mesma forma, você tem um destino real em Cristo. Ele redimiu-o para reinar na terra. Por isso tem de se limpar para que a unção permaneça. Não deixes que o prazer do pecado e a luxúria te roubem o trono. Deves cumprir a consagração e permanecer na vontade de Deus para preservar a unção. Pode ser que já esteja a andar na unção. Não deixe que isso seja uma licença para se entregar à rebelião. Juntamente com esta graça especial, vêm as exigências. Tal como os ungidos antes de si, Deus dar-lhe-á instruções únicas. Certifique-se de que vive de acordo com elas e se mantém na sua vontade para a sua vida, ou arrisca-se a perder esta grande bênção. A mãe de João Batista recebeu instruções rigorosas para não tomar vinho forte. Qual é a sua consagração a Deus? De que forma honra a sua unção? Sansão não devia usar uma lâmina de barbear no seu cabelo, pois este tinha o poder de Deus.
mas deixou que a empresa errada o enganasse e revelou um segredo que não devia. Apesar de os seus pais o terem avisado para não tomar uma mulher dos filisteus, ele não deu ouvidos. Tal como Sansão, pode estar a ser cauteloso e a desrespeitar as ordens de Deus. É preciso ter cuidado para não deixar que o inimigo se apodere de si ou o desvie do caminho. A escolha de Sansão de se casar com Dalila levou-o à ruína. Quando veio um ataque, preparou-se para mostrar a sua força, mas algo tinha mudado. Juízes 16:20 diz: Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre ti. Ele acordou do seu sono e pensou: Vou sair como antes e libertar-me. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. A presença de Deus saiu da vida de Sansão quando ele quebrou a sua consagração. Outra pessoa que perdeu a sua unção foi Eli, o profeta. Ele foi um grande profeta em Israel, numa época em que a revelação de Deus raramente era ouvida ou vista, mas ele perdeu seu lugar com Deus. Eli sabia que os seus filhos, Hofni e Finéias, estavam a profanar o templo de Deus, mas não fez nada para os impedir. Não conseguiu impedi-los de blasfemar contra o nome de Deus. As suas ações trouxeram um julgamento grave. Os filhos de Eli levaram a arca da aliança para a guerra, na esperança de que Deus os ajudasse a derrotar os seus inimigos, mas tiveram uma surpresa. A grande dor que a mulher de Finéias sentiu com a morte deles fê-la sofrer durante o parto, em 1 Samuel 4:21. Ela deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: A glória se afastou de Israel, por causa da captura da arca de Deus e da morte de seu sogro e de seu marido. A partir das histórias destes grandes patriarcas da Bíblia, podemos ver que nos arriscamos a perder a unção se nos afastarmos da vontade de Deus. As bênçãos de Deus fluíram em suas vidas, mas eles não puderam preservá-las. Eli perdeu o seu lugar para Samuel, um novo profeta pronto a ceder e a seguir as instruções de Deus. Se quiser desfrutar de fervor na sua área de vocação e ter acesso ilimitado às suas bênçãos, tem de estar pronto a ouvir a voz de Deus. Quando Ele fala, certifique-se de que faz o que Ele manda. Apesar de a sua unção ser uma graça incomensurável que não pode ser merecida, pode continuar a agitá-la se viver da forma correta. Ao abrir o seu coração para receber, Deus renová-lo-á com a sua presença e glória. Obrigado por ter visto este vídeo até ao fim. Acredito que foi muito abençoado e transformado por este encontro. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor escreva Amém nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar conectado com mais conteúdo edificante. Deus vos abençoe abundantemente.